Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que alegria, né? Sempre tê-los aqui conosco pela manhã. Eu ainda estou, a minha garganta inflamada, mas nós temos aqui nosso compromisso. Estou me poupando aí e os irmãos estamos juntos, né? Para adorar, glorificar a Deus. Então, estou falando aí um pouco baixo e vão nos ajudando aí, né? E pregaste as rosas, pregadores de rosas, fregues os vinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras da Deus nem valor. Deus é amor, mas a justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nem o valor elas têm. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais será Deus. Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-la. E rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nem o valor elas têm. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nem o valor elas têm. Que pregaste as rosas, olha aí, irmão, e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho e sai em busca de flores onde não tem. Acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas a justiça também. Porque a fé tem as obras para Deus, nem o valor elas têm. Sem as obras para Deus, nem o valor elas têm. É isso mesmo, meus irmãos. Vamos lá. Levítico capítulo 5. Estaremos tratando sobre Levítico capítulo 5, verso 1, né? Muito bem. Vamos lá. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que foi testemunha, seja o que o viu ou que o soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Vamos ler de novo isso aqui, muito cuidado. Vamos começar, nós estamos ainda tratando dos pecados de ignorância. Já falamos, pecado de ignorância do príncipe, da congregação, pecado de ignorância do sacerdote, ok?
pecado da ignorância da congregação, e agora vamos falar sobre pecados ocultos, também ainda tratando do pecado de ignorância. Vamos lá. Lê de novo aí, você pega a sua Bíblia e vamos juntos aí. Olha o que diz o texto bíblico. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Que ouviu ou soube, levará a sua iniquidade. Nós vamos começar aqui uma série de análises e estudos sobre esses pecados ocultos. Primeiro caso, pecado oculto, em referência àquilo que uma pessoa viu, ouviu, ou seja, que ela é testemunha. Que ela é testemunha de algo, de alguma palavra de maldição que o fulano falou, de algo que o fulano viu. É como alguém que vê um crime e sabe que se ele for ser testemunha daquele crime vai ser bom, vai ser importante, porque vai resolver um problema, sanar um crime, vai trazer a solução e colocar a comunidade em paz. Então veja que aqui você tem o primeiro caso. O segundo caso que nós vamos tratar é sobre aquela pessoa que, de modo oculto, ele toca em um animal imundo e ficaria contaminado, mas ninguém saberia, como foi o caso de Sansão, que tocou na carcaça do animal imundo e, na verdade, até comeu mel, mas ninguém sabia. Pecado. Terceiro lugar, nós temos também o pecado pelo o juramento temerário, que é o que nós estaremos também tratando nesse texto. Então, do capítulo 5, dos versos 1 a 6, nós temos esses 3 tipos de pecados. Não se esqueçam, nós temos 3 tipos de pecados. Sobre a questão de alguém servir como testemunha, a segunda de pecados de tocar em coisas imundas, e a terceira, juramento temerário. Tem pecados que se tornam ocultos porque ninguém vê. Só quem sabe é a pessoa, e eu quero alertar aqui para os irmãos, principalmente hoje. É muito fácil alguém ir para a internet e inventar um pecado contra um pastor, contra um líder. Outra coisa que está se tornando bem comum no meio dos irmãos e da igreja, alguém se levantar e dizer assim, fulano de tal tem pecado, desça do púlpito. Eu quero dizer para a igreja não ser infantil. Primeiro, Deus não envergonha ninguém. Segundo, se aquela pessoa tiver pecado, ou se aquele profeta, ele for, escutem essa, chame aí o líder, o irmão, a irmã, pastor tem que ser inteligente. Até o pastor que está dirigindo o culto, porque está virando agora uma mania. Primeiro, se alguém diz que Deus revelou o pecado de alguém, que possa ser que Deus revele para aquela pessoa, a primeira coisa, não precisa alarde, olhe nos olhos daquela pessoa e diga, confesse o meu pecado, revele o meu pecado. Não é ela que está dizendo? Porque quando Natan foi falar do pecado de Davi, ele revelou o pecado de Davi. Ninguém sabia do pecado de Davi. Só quem sabia era o próprio Davi. Mas ele chegou lá em forma de uma parábola e começou a dizer, Rei Davi, é porque um homem muito rico, ele chegou e tinha uma ovelhinha do pobre, e esse rico tinha muitos bens, mas ele mandou pegar a ovelhinha, era querida, era amada por aquela família pobre, e ele matou a ovelhinha. Ele matou aquela ovelhinha. Aí o rei se encolerizou, zangou, e disse, traga aqui que eu quero fazer justiça. Ele disse, tu és este homem. Ou seja, o pecador é o Senhor mesmo, rei. Então, muito cuidado com pessoas que se dizem profetas e que se levantam no meio da congregação dizendo, eis que o Senhor me diz, tu tem pecado. A primeira coisa que o pregador tem que fazer, na autoridade do Espírito Santo, é dizer, não fique, se você ficar nervoso é porque tem pecado. Se você ficar titubeando é porque tem pecado. Olhe para essa pessoa e diga nos olhos dela, em nome de Jesus, confesso o meu pecado. Diga aqui perante a congregação. Mande confessar. O mesmo Deus que está dizendo que ela tem pecado, é o mesmo Deus que vai revelar para a congregação o pecado. Revelou para Davi. Ok? Então nós vamos falar sobre isso. Chame aí o pastor, chame a esposa, os irmãos que gostam de profecia, venha para cá. Porque aqui
é a palavra certa para você aprender que Deus vai falar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Olha, isso é muito sério. Vamos ler de novo aqui. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos lá. E quando alguma pessoa pecar... E quando alguma pessoa pecar, novamente, nefesh errat. Aí você tem uma pessoa. Veja como é a construção do hebraico. Pega um numeral, ok? Com esse substantivo, né? Nefesh errat, numeral. E aí ele está dizendo, quando alguém pecar, uma pessoa pecar, olha aí. Ouvindo uma voz de blasfêmia. Ouvindo uma voz de blasfêmia. De que for testemunha. Seja que o viu ou que o soube. Seja que viu ou soube. Se aquela pessoa viu, se aquela pessoa ouviu, então ela tem que servir de testemunha. Se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Agora aí é que pesou, viu, meu irmão, para ti. Vocês viram aquele caso? Eu falei já uma vez aqui que nós somos o corpo de Cristo. Aí tem irmão que diz, eu não vou me entrar nisso. Agora mexeu. Não sei nem como é que eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos dar um exemplo aqui. O irmão vê aqui o outro acabar com o pastor, ou o pastor também falar mal do outro. Aí ele diz assim, eu vou orar e me calar e não vou me entrar nisso. Olha, se tu viu, ouviu, por que você vai se calar? Você sabia que o seu silêncio é o que vai trazer maior estrago para a comunidade? E o pior nisso aqui, olha aqui, e o pior nisso aqui, veja aí, o pior, só o finalzinho. Olha o pior desse texto, o pior. Se o soube. Se o soube. Se não denunciar. E se calou, o que acontece? Então levará a sua iniquidade. Meu Deus, olha, irmão. Aquela pessoa, você viu ele dizer palavras de maldições, de imprecações, vamos já falar sobre isso, que é imprecação, né? Palavras de maldição, ele zangado, esculhambando, e aí pronto, aí você soube. E aí depois você vê ele ali no meio do povo com aquela pessoa que ele estava jogando maldição contra ela. Aí você fica caladinho ali e não diz nada. Sabe o que Deus está dizendo? Agora quem está levando o pecado também é tu. E o pior, ele não coloca aí a expressão ahat, ou aliás, ratá, pecar. Coloca, sabe o que é? Coloca avon, não é perfume não. No hebraico, avon aqui, sabe o que quer dizer avon? É iniquidade. Se vocês analisarem essa expressão aí no próprio texto hebraico, é depravação. Ou seja, você passa a ser um depravado. Enquanto que o ratá errar o alvo, a iniquidade, avon, fala daquela natureza depravada, daquela pessoa que realmente não presta. Deu para entender agora? Se tu viu, ouviu e faz de conta que não viu, que não ouviu, Deus está dizendo, você vai levar a sua própria iniquidade. Aí pesou. Porque a maioria irmão, não te meta nisso, não entre nisso. Viu o pecado errado? Fale. Viu o proceder errado? Fale. O irmão da igreja está errado? Fale. O pastor está errado? Fale. Fale para o presidente dele, fale para a comunidade dele, chame ele, pastor, eu vi você fazer isso, isso e isso. Fale. Fale. Quando você se cala, olha, isso aqui é sério. Quando você se cala, você está sendo cúmplice. O pior, não é nem cúmplice, o texto está dizendo que você vai levar a sua iniquidade, depravação, iniquidade. Aí você está em grande pecado também. É sério a Bíblia, viu? Tá vendo? Aqui está falando forte comigo também, porque aí você viu aquilo ali, não, irmão, vou me calar, eu não, Deus toma de conta. E para que ele deixou o obreiro, para que ele deixou você? Aí você é uma pessoa, ela testemunha um crime, que ninguém viu, só uma pessoa, e aquela pessoa estava no horário, foi passando, viu tudo, mas ela com medo de morrer, ou com medo de perder a vida, ela deixa um criminoso, um bandido solto. É assim também na vida espiritual. Quando você vê um crente ruim, maléfico, só no meio do povo, contaminando o rebanho, e você vê ele falando, dizendo palavras de maldições, aí você se cala,
você está sendo pior do que ele. É por isso que a Bíblia está dizendo aí, levará a sua iniquidade. Porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Entendeu? Aqui a Bíblia não está falando daquele negocinho, eu ouvi dizer que o fulano disse, aí é fofoca. Testemunha, vou já falar aqui, ó, em último lugar. Eu estou falando da sinceridade, ver, testemunhar e comprovar e falar o fato. O negócio pegou, né? Aí mas é Bíblia, eu não posso esconder a Bíblia. E aí veja bem, essa pessoa que viu e ela não confessou, agora ela tem que fazer confissão pelo seu pecado que viu e não testemunhou. Ela tem que fazer confissão e fazer restituição. Se não fizer essa confissão e essa restituição, ele não terá o perdão dos pecados. Porque é muito interessante a pessoa analisar que o pecado só tem perdão quando a própria pessoa reconhece sua culpa, seu erro, seu pecado e confessa. Provérbio 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está vendo? Então, é a palavra de Deus. A mensagem bíblica, as escrituras sagradas. Deu para entender agora? Então, se você viu, aí você, Deus sabe que eu vi, eu não contei para ninguém, então pronto. Não, você está em pecado. Tem agora que reconhecer sua culpa. E no Velho Testamento, ele fazia confissão e restituição. Ok? E a voz da imprecação, pastor Zé? O que é isso? Essa voz da imprecação, o que ela está falando? Nós temos aqui, ó, kol é a palavra voz, Alá. Essa palavra Alá ali não é o Deus do islamismo, não. Alá, você tem aí kol, voz, Alá. Essa expressão aí, Alá, é juramento, ok? Juramento da aliança, maldição, ok? Diríamos que era uma expressão pública, uma adjuração ou um juramento público, né? Que era considerado maldição. Tratava-se de um testemunho solene, que a pessoa fazia determinado juramento, né? E aí vocês podem observar aqui que tratava-se de uma denúncia solene de testemunha que prosseguisse em guardar o silêncio diante de algum fato ou questão que ele viu. Então, essa pessoa, não, eu vou guardar silêncio. Nós temos 3 casos na Bíblia. Primeiramente, um que guardou silêncio, que recebeu a maldição, porque a Bíblia diz que o povo seria maldito, todos. Está em Josué 7. O primeiro é Acã. Acã, entendeu? Acã, o Josué fez o anátema, a maldição de quem pegasse as coisas lá de Jericó. Mas aí, esse próprio Acã, quando ele ouvia e viu a maldição que Josué lançava, o juramento, mas ele escondeu o pecado. E olha o prejuízo que trouxe para a congregação. Quem pecou foi só Acã, mas o silêncio de Acã trouxe derrota para o povo de Deus. Vocês estão vendo a seriedade do negócio? Estão vendo? Aí a outra pessoa, veja aí, Juízes 17:2. Juízes 17:2. Vamos lá. Juízes, primeiramente nós temos Josué. Vamos ler, Juízes 17:2. O qual disse a sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa deitavas maldições e também as disseste em meus ouvidos. Eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja o meu filho, Senhor. Aí era bagaceira, irmãos. O filho ladrão, Juízes é o livro da confusão. O filho ladrão, bandido, roubando dinheiro da mãe, e a mãe dentro de casa com kol Alá, voz de maldição. Quem roubou esse dinheiro vai para o inferno. Quem roubou esse dinheiro está lascado. Quem roubou esse dinheiro, aí o pessoal antigo dizia, vai para a gota serena, né? Quem roubou esse dinheiro, a mãe jogava toda a maldição e o menino ficava como dentro de casa? Caladinho. Aí um dia ele chegou, mamãe, você se lembra daquele dinheiro? Que aí eu guardei tudo. Aí a mãe disse, meu filho, tu és um bendito do Senhor. Isso aqui tudo era judeu. Mas aí como é que tá a bagunça? Quando tem pecado é assim. Aí a mãe mandou fazer, pegou o dinheiro e fizeram um ídolo. Aí ficou, primeiro culto dentro de casa, criando o próprio bezerrinho dentro de casa,
Mica. Você lembra desse nome? Mica. E aí pronto. Ó, vamos ver Josué 7:19. Vamos lá. Josué 7:19. Voz da maldição. Voz da maldição. Mesmo a pessoa sabendo que vai ter a maldição, mas ele fica em silêncio. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora que o fizeste, não me ocultes. Tá vendo? Então, o Josué ficava dizendo, gente, quem pecou? Deus disse que nós pecamos. Olha o plural, nós pecamos. Mas o Acã ficava caladinho. Aí lançaram sorte, e a sorte caiu nele, no Acã. Deu para entender agora? Mas mesmo sob maldição, ele não revelava o pecado. Aí Josué foi lá e lançou a sorte pelo método que era antigo no Velho Testamento, não tinha ainda o direcionamento do Espírito Santo, então eles fizeram isso. A voz da maldição, a voz da imprecação está aqui. E por que é importante uma testemunha fiel? A testemunha fiel ajuda a verdade a prevalecer. A testemunha fiel limpa o arraial. A testemunha fiel vai banir, vai colocar fora o impostor. É por isso que no Velho Testamento, quando você analisa, vamos ver aí Êxodo 20:16. Quando você analisa, a testemunha tinha que ser fiel. Tá vendo? A gente encerra com isso aqui. Por isso que o pregador tem que falar a verdade. Tem irmão que diz, esse pregador só fala assim. Esse pregador, por que ele tem que ser duro desse jeito? É porque Paulo diz que nada se pode contra a verdade, senão a própria verdade. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Contra o teu próximo. Veja por que tem tanto fuxico e tem tanta maldição. Por causa do falso testemunho. Olha, se todas as coisas fossem julgadas corretamente dentro da igreja, olhe para cá que eu vou finalizar com isso aqui. Se todas as coisas fossem julgadas corretamente da igreja, com boas testemunhas, com veracidade, com verdade, aí os irmãos iam deixar passar fome os internautas que gostam de fuxico. Porque quando já saísse, o caso estaria revelado e foi tratado juridicamente, biblicamente, e aí pronto. Entendeu como é as coisas? Aí você não ia dar alimento. Mas por que dá alimento? Porque não trata e alguém lá do próprio meio joga os papéis para o da internet. Agora, se tratou, pecou, roubou, vamos julgar, vamos tirar, vamos colocar, colocou perante a Assembleia, o que as pessoas vão dizer? Não teve o erro, mas foi julgado. Pronto, e acabou essa conversa. Deus abençoe. Pai Santo, Pai querido, abençoe teus filhos, ser conosco. Dá-lhes uma manhã de paz, de gozo, de bênção, de alegria. E nos ajuda a sermos sinceros, verdadeiros, honestos, testemunhas sinceras, fiéis em tudo, Pai. Para que, ó Deus, o rebanho teu, a tua igreja, seja pura, seja verdadeira. Ajuda em tudo, em nome de Jesus pedimos, amém. A Tati, ela pede oração que hoje é o aniversário do esposo dela. Tati. É uma Tati, né? Esposo dela. Deus abençoe ao irmão que está aniversariando. Qual é o nome dele? Ela não disse. Não botou, né? Então, para ele, nós queremos oferecer Josué 1:8, né? Deus lhe abençoe, não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, então prosperarás e então te conduzirás prudentemente. Parabéns pra você, esta data querida, muitas felizes. Esposo da Vivian também está aniversariando hoje. Esposo da Vivian. Esposa da Vivian. Uhum. O Senhor. Samuel Ferreira também disse que o aniversário foi domingo. Santidade, todos os aniversariantes. Parabéns pra vocês, muitas felicidades. Senhor, abençoe teus filhos que completam mais um ano de vida e de existência. Que essa data seja portadora de muitas outras, regadas de paz, de bênção, de alegria, de amor, de prosperidade em Cristo. Que cada um continue fazendo o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Diz que tem uma moça que colocaram que vai casar no civil hoje. Eu não vi, mas a Neide, a irmã Neide aqui está falando. Vai casar hoje. Que alguém falou aqui na live que vai casar hoje. A irmã que vai se casar, né? Deus abençoe, seja feliz e coloque o casamento diante de Deus. Salmo 127 primeiro. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que edificam. Ou seja, qualquer projeto, qualquer sonho, edifica em Deus, que a prosperidade é certa.